Olá, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de juros simples, ok? Uma questão clássica e também ao final dessa aula, tá? Eu vou disponibilizar para você um material sobre matemática financeira, ok? Um material que está na base da matemática financeira, um material que muita gente tem dúvida, que é sobre porcentagem, ok? Material que está ajudando uma galera aí, o pessoal já está adquirindo esse material e está fazendo toda a diferença na aprendizagem deles. Então, assiste até o final para você saber como ter acesso a esse material de matemática financeira, ok? Tudo sobre porcentagem, tudo que você precisa saber sobre porcentagem está nesse material, ok? Ok? Vamos lá então, vamos resolver essa questão agora. Bem, um capital aplicado a juros simples triplicará em 5 anos se a taxa anual for de... Bem, antes da gente sair resolvendo essa questão, eu preciso definir com você algumas fórmulas, porque fórmula cada um aprende de um jeito, né? Sempre chega a resposta final, mas o pessoal fica com dúvida em qual fórmula usar, porque o meu professor me deu uma fórmula, o outro professor deu outra fórmula e eu não sei qual usar. Então, antes de mais nada, eu quero definir algumas expressões com você nesse problema aqui, tá? Que infelizmente ele se resolve mais rapidamente utilizando a fórmula de juros simples. Você se lembra da fórmula de juros simples? Bem, a fórmula de juros simples basicamente é essa daqui, ó. Essa aqui é uma das expressões, tá? É que eu vou usar nessa questão aqui, a mais simples para ser usada essa questão. Bem, quais são os elementos, né, dessa forma? Bem, eu tenho o J. O J são os juros, certo? Eu espero que você saiba o que é juros, tá? Juros, você sabe o que é. Então, aqui eu não vou explicar de onde veio a fórmula, tá? Eu espero que você já tenha algum conhecimento dos elementos de juros simples, ok? Então, aqui eu tenho o J, que significa os juros, tá? O C significa o capital, tá? O valor que foi aplicado, tá? O I, ele é a taxa. Taxa, ela é no valor unitário, tá? Taxa unitária, tá? Unitária, valor unitário. Depois eu vou falar o que significa taxa unitária, tá? E N aqui no meu caso é o tempo de aplicação, que nesse caso aqui é de 5 anos, tá? Então, obviamente a taxa vai ser anual, ao ano, ok? E uma outra expressão que você também precisa conhecer é o montante, M maiúsculo de montante. O que é um montante? Tá? O que é um montante? Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Vamos supor que você tem um capital, né, um C de R$ 1.000. Você aplicou, tá? Fez essa aplicação, uma aplicação simples, tá? E ao final de um ano, entendeu? Você obteve R$ 100. Ou seja, esses R$ 100 são os seus juros, é o ganho que você teve. Então, ao final desse um ano, você ficou com os 1.000, o capital que você aplicou, mais os 100, um total de 1.100. Ou seja, esses 1.100, né, o valor final, ele é o montante. Então, o montante ele é o quê? Ele é o capital que você tinha mais os juros que você obteve. O montante é igual a capital mais juros. Perfeito? Entendeu isso aí? Bem, está definido aí. Essas letrinhas são importantes para você entender na hora da resolução. A resolução é rápida, tá? Bem, e uma outra coisa, né? Eu toquei aqui no assunto de taxa unitária. O que é taxa unitária? Bem, primeiro deixa eu falar em taxa percentual para você, tá? A taxa percentual, né? Ou taxa percentual, fica à vontade. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui está um exemplo de uma taxa em porcentagem, tá? Uma taxa percentual ou porcentual, tanto faz, tá? 30%. E se eu fosse escrever essa taxa percentual em valor unitário, ou seja, se for uma taxa em valor unitário, sim, basta eu dividir por 100.
e aí isso aqui vai dar 0,30. Entendeu a diferença? Taxa percentual, ela é escrita com o símbolo de porcentagem, um número inteiro aqui no caso 30, né? E a taxa unitária é a divisão dessa taxa percentual por 100. Eu escrevo como 0,30. Se fosse 40%, seria 0,40, né? Ou 0,4. Entendeu a diferença? Então, nessa fórmula aqui, tá? Que eu estou apresentando para você, eu estou utilizando a taxa em valor unitário, ou seja, a taxa unitária. Tá? Por que isso? Porque tem muita gente, tá, que conhece a fórmula de juros simples como essa expressão aqui, ó. Única diferença é sobre 100. Qual a diferença dessa fórmula para essa? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque é o seguinte, se você quiser uma diferença, entendeu? É essa daqui. Porque aqui nessa fórmula sobre 100, a taxa ela entra aqui em valor percentual, ou seja, aqui você entraria com 30 e depois você dividiria por 100, não é? Então daria 0,30. A diferença é que nessa daqui eu já entro com 0,30. Ok? Qual que eu devo usar? Não sei, usa que você achar melhor. Para esse problema aqui, eu acho melhor essa daqui, tá? Porque nós vamos fazer algumas manipulações algébricas e ajuda bastante. Ok? Mas basicamente não tem diferença nenhuma, tá? A não ser isso que eu falei. Nesse caso aqui sobre 100, você já entra com 30 e na taxa, nessa daqui você entra com o valor unitário, ok? Então, só isso, vamos resolver a questão agora. Perfeito? Então, precisei falar dessas coisas antes para facilitar a resolução. Também é uma verdadeira aula, né, de juros simples aí, para ajudar a galera. Então, ele diz o seguinte, que um determinado capital, que eu não sei qual é, eu vou chamar de C, aplicado a juros simples, triplicará em 5 anos, né? Então ele quer que esse capital triplica, né? 3 vezes, né? Em 5 anos, tá? Se a taxa anual for D, então ele quer saber quem? O I, certo? Ele quer o I, é o I que ele quer saber, a taxa. Então eu preciso descobrir uma taxa, né? Eu preciso saber que taxa é essa que eu vou aplicar um determinado valor, independente do valor, né? Durante 5 anos, e esse valor vai o quê? Triplicar, ou seja, vai ficar 3 vezes, certo? Então eu posso até apagar aqui, porque eu já escrevi aqui do outro lado aqui, é só para você entender, certo? Então esse capital em 5 anos vai triplicar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer um montante, né? O montante final tem que ser o triplo do capital que você aplicou, não é? Então, ao final de 5 anos, você vai retirar um montante que é o triplo do capital. Mas agora a gente pode substituir aqui, ó. Quem é o montante? O montante é quem? É o capital mais o juros. Isso tem que ser igual ao triplo do capital. Entendeu aqui essa parte aqui, ó, que o montante é o triplo do capital? Vou repetir para você. Ele quer saber, né, qual a taxa que eu devo aplicar durante 5 anos para que ao final, né, desses 5 anos eu tenha o triplo do capital. Então, ao dizer isso, é a mesma coisa que ele está te perguntando, né, qual é a taxa para eu ter um montante que seja igual ao triplo do capital. E daí a gente consegue resolver o problema. Por quê? Porque eu sei que o montante é o capital mais os juros. E eu sei também que os juros é quem? O juros simples, não é? Não é uma aplicação simples, vezes é o tal do SIM, né? 3C. Certo? Olha como apareceu a taxa. Ok? Olha como apareceu a taxa. Já que apareceu essa taxa aí, e é o que nós estamos procurando, a gente vai isolar esse I de um lado dessa equação, tá? Para a gente descobrir o valor dele. Repare que eu tenho aqui o C mais C vezes I vezes N. O C aqui, ele é um fator comum, então eu posso colocar em evidência, né? Você se lembra disso aqui, de fatoração algébrica, C dividido por C dá 1, mais C vezes I vezes N dividido por C dá I vezes N, que é igual a 3C. Não é? Entendeu aqui a fatoração? É como se eu estivesse fazendo a distributiva ao contrário.
ok? Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, eu volto para essa expressão, ok? Então a gente precisa saber também fatoração aqui para facilitar os cálculos. Agora observe o seguinte, lembrando que eu quero ir. Se eu dividir por c de ambos os lados, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte, c dividido por c dá 1, 1 vezes 1 mais n é a única coisa que me sobra, né, porque 1 vezes qualquer coisa dá a qualquer coisa. C dividido por c dá 3. Perfeito? Então está aqui. Se eu subtrair menos 1 de ambos os lados agora, nessa situação aqui, o que acontece? Isso aqui dá 0, né? Anula, né? I vezes n igual a 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Perfeito? Então, 3 menos 1 estou subtraindo. Por quê? Porque eu quero isolar o i. Agora, repare o seguinte, né? Se eu dividir, né? O n está multiplicando o i. Se eu dividir por n de ambos os lados, o que acontece? N dividido por n dá i. 2 sobre n. Opa, é 2 dividido por tempo. Mas o tempo eu sei, não sei? É 5 anos. Então, i é igual a 2 dividido por 5. E 2 dividido por 5 dá 0,4. Repare, eu já achei a taxa. A taxa saiu o quê? Em valor unitário. Foi o que eu falei. Aqui eu estou utilizando o valor unitário. Se você utilizar sobre 100, né, aí você vai ter que colocar sobre 100 aqui, sobre 100, vir trabalhando sobre 100, depois vai fazer uma multiplicação que vai aparecer o valor em porcentagem, né? Porque as respostas estão em porcentagem. Agora você tem que transformar esse valor para porcentagem. E é aqui que entram os seus conhecimentos de porcentagem, tá? Que eu vou te mostrar caso você não tenha muito embasamento em porcentagem, tenha dificuldade, eu vou mostrar como você pode adquirir um material para resolver todos esses problemas que você tem com porcentagem. Tá? Então, para eu transformar esse valor unitário para porcentagem, basta eu multiplicar por 100. Ou seja, 0,4 vezes 100 vai me dar o quê? 40%. Isso aqui é ao ano, né? É ao ano. Então, para que o capital, né, que o sujeito, que a pessoa aplicou durante 5 anos, né, triplique, precisa ter uma taxa de quê? De 40%. Tá? Se você pegar, por exemplo, 1.000 e aplicar durante 5 anos a essa taxa aqui, ao final você vai ter 2.000, né, mais os 1.000, 3.000, ou seja, triplicou. Perfeitamente aí? Pode fazer o teste que vai funcionar muito bem. Ok? Bem, espero que você tenha entendido aí a resolução dessa questão. A resolução é simples, mas eu precisei falar dessas coisas antes para definir algumas coisas e talvez pode ser o seu caso que você não conhecia, né? Agora já conhece. E eu vou mostrar para você o material de porcentagem agora, como que você pode ter acesso a esse material. Bem, que material é esse? Esse material é um e-book com 100 questões resolvidas de porcentagem. Tá? Ele tem 100 questões. Inicia nas mais simples, tá? Naquelas transformações que você precisou fazer nessa videoaula, na resolução da questão de o valor unitário para porcentagem e vice-versa, escrever na forma de fração, fração centesimal, enfim, calcular uma porcentagem disso, daquilo. Enfim, são exercícios mais simples, passando pelos exercícios médios até chegar aos exercícios avançados. E qual é a vantagem desse e-book? Tá? Além de ter exercícios simples até exercícios avançados, é que todas as questões estão resolvidas passo a passo. Do jeitinho que eu resolvi essa questão aqui, ó, passo a passo para você, todas estão resolvidas nesse e-book. Ele só tem questões de porcentagem. Você quer conhecer esse e-book por dentro? Clica nesse link que está aparecendo, que você vai ser redirecionado para uma página que tem um vídeo onde você vai conhecer esse e-book por dentro. Tá? Você vai poder meio que dar uma folheada nele, ver quais questões ele tem, ver as questões resolvidas, tá? Passo a passo, e você vai saber como adquirir esse e-book. Ok? O link também está na descrição do vídeo, tá? Porque às vezes em tablets, smartphones, não aparece o link, pelo menos ainda não está aparecendo o link no YouTube. Então, clica nesse link que está aparecendo na tela e
conheça o e-book com 100 questões de porcentagem resolvidas passo a passo, e caso você resolva adquiri-lo, caso você ache que ele pode te ajudar, muita gente já está adquirindo e está ajudando realmente esse pessoal, tá? O pessoal está aprendendo porcentagem de verdade através de exercícios resolvidos, tá? E você vai saber como adquiri-lo, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!